Está no ar mais um episódio do nosso podcast ConectaCast. Marcão, que satisfação revê-lo. Prazer é todo meu. Quantos anos de amizade, de parceria? Não fala que vão achar que eu já passei dos ENTA. Bom, mas eu com 20 e você com 35, a gente tá bem, né? É verdade. Boa diferença de idade, né? Junto à minha experiência com o seu dinamismo, né? Bom, olha, como sempre acontece, no final a gente vai servir ao nosso convidado, que daqui a pouco eu falo, né, do nome, endereço, CPF, essa coisa toda, mas no final a gente serve uma pizza aos nossos convidados e hoje com duas novidades. Olha só que está nos enchendo de orgulho, de prazer, porque nós entrou hoje como patrocinador aqui do ConectaCast, o Select Banks, e aí hoje também, olha aqui, ó, Ice Cream. Quem não conhece essa delícia de sorvete... Cara, eu sou um cara que eu trago sorte, hein? Então... Já me chamaram de, acho que é exagero, Midas, mas eu trago sorte. Passa a mão. Não, eu acho que a vida é movida por energia. Acho que as coisas acontecem por energia. Então eu fico feliz, sabe que Fernando e todo o time aí, você, é de longa a nossa parceria. Você já conhecia o Fernando? Poxa, de várias e várias Fernando carnavais. De outros carnavais. Só não posso contar nossas experiências juntos. Tá. Porque ele é um Tem cara umas casado, artes que ele andou fazendo aí que... Ninguém falou, ninguém revelou, por isso que manteve o casamento dele até hoje, né? Não, um abraço, Natália, Fernando, todo o time de vocês. Eu até não tive a oportunidade de estar no coquetel de lançamento, que eu estava viajando, estava na Itália. Foi um café da manhã. Mas sim. Mandei convite para você. Eu sei disso. Mas nós estávamos na maior feira de gelato do mundo, que ocorre em Rimini, na Itália. Você está em outro patamar. Não, é importante falar isso. O seu sarrafo é importante falar isso pelo esteve seguinte, lá em cima, né? É a feira mais importante do mundo e nós fomos com a delegação brasileira. Então a Ice Cream estava representando o Brasil nessa feira. Então foi um negócio que nos encheu muito de orgulho. Fomos bem representados. Bom, olha, para apresentar a vocês, Emerson Serandim, ao lado do Rafael Ferrarese, são os sócios proprietários, né, da Ice Cream. Exatamente. E nós vamos contar aqui a trajetória, a história da Ice Cream, que é uma história, como tantas outras que a gente já trouxe aqui para o nosso podcast, lindas histórias, e que a gente acha, Emerson, que isso é bastante importante, porque passa essa lição de vida, né? Para quem está assistindo, para quem gosta de podcast. Mas vamos começar perguntando assim, onde nasceu Emerson Serandim? Emerson Serandim nasceu em Matão. Próximo. Mas por coração, como as pessoas me perguntam, eu adoro Matão, né? Mas eu sou catanduvense. Eu falo, amo Catanduva, todos os meus investimentos, tudo que a gente fez começou aqui, né? A gente está aqui. A própria indústria teve, você sabe como é esse mercado, já teve ofertas de outras prefeituras, monta aqui, tem subsídio ali e tal. Então eu me considero um cidadão catanduvense. Minha família, minha mãe é da Boa Sorte, meu pai é de Itajubi. Então que bacana. Nasci em Matão por conta de trabalho do meu pai, mas Catanduva é a minha cidade, né? Então eu ia falar onde você passou a infância, você já praticamente... Passei muito aqui na Boa Sorte, no sítio aqui, em Catanduva, e falo muito isso. Passei um tempo fora do Brasil, mas eu gosto de Catanduva, por exemplo, eu adoro ir para o quilômetro 7, sabe? Você está num lugar que é ali um vilarejinho, ao mesmo tempo é a cidade... E eu me conecto com aquele ambiente que eu cresci, a Boa Sorte, meu Recentemente avô, teve a Festa do Porco. que nós patrocinamos também, uma festa muito legal que a prefeitura fez para incentivar, né, o consumo na cidade, que ali é tradição, né? E deixar uma marca, né? Sim, então assim, eu falo muito que eu gosto de voltar para minhas origens. Então eu passei um tempo na Itália, nos Estados Unidos, vou para estudar, vou conhecer, mas... Onde eu me conecto, onde estão minhas raízes, onde está minha família, onde está meu lar, é Catanduva. Estudos fez em Catanduva mesmo? Eu me formei na Unesp, fiz administração com ênfase em processamento de dados com ênfase em administração, fiz 2 pós-graduações, fiz 3 mestrados, fiz um curso na Itália de chefe, mestre sorveteiro, e também estudei nos Estados Unidos a parte de retail, que é a parte de varejo, e a parte de design voltada mais para lojas. Inclusive,
acho que deve estar na nossa pauta para a gente falar. A gente ganhou como melhor marca e melhor layout de loja da América Latina. Marca, Ice Cream e layout de loja. E só faltava você dizer, não disse, talvez por modéstia, mas eu vou dizer aqui, o melhor sorvete que eu já experimentei. Aí eu sei que tá dizendo. Nossa, depois nós vamos falar, né? Tá bom. E eu passo sempre ali e peço, só para deixar você com água na boca, eu sempre peço aquele iogurte com amarena. Meu Deus do céu, Emerson, o que é aquilo? O iogurte é uma fórmula do iogurte grego, né? Sem contar doce de leite. Bom, mas depois lá na frente a gente vai falar sobre isso. Bom. É porque eu sou entusiasta. Se você me deixar, eu vou falar. Eu sei. Eu vou ter que cortar você, que senão a gente vai ter que ficar conversando aqui por 2 horas, né? Ou mais, né? Não, o legal é o seguinte, a gente estava falando aqui no backstage, né? É conversa de amigos, né, Marcão? Claro. A gente tá junto. Esse é o propósito, né? Quantos programas a gente fez juntos de rádio e... Acho que isso torna o podcast. Isso acho que viralizou muitos podcasts. É uma conversa como se alguém tiver. Quem está assistindo, é como se eu estivesse aqui tomando um chopp com a gente. É isso. Não tem chopp, Fernando? É só água mesmo? Só água, cara. Água e sorvete hoje. E o sorvete vai ser a sobremesa, né? Porque a gente vai ter uma pizza também. Eu fiz o pedido, eu vou ver se eu lembro o sabor, que é da Toscana. Vamos ver se você acerta o que eu gosto. Portuguesa. E 3 queijos. Bom, português é meu sabor preferido. Então, mais uma vez, a gente está alinhadíssimo. Claro. Bom, vamos lá. Fala um pouco da sua trajetória. Eu ia perguntar da sua profissão, mas você já engata aí uma terceira? Cara, eu falo muito isso, né? Eu gravo vídeos e as pessoas... Hoje mesmo eu gravei um vídeo e vieram várias pessoas. Cara... Você falou hoje que eu estava precisando ouvir. Poxa, que legal. Eu acho que eu assisti esse vídeo. E hoje eu falei sobre as condutas que você toma na vida baseado nas crenças que você tem, né? Nas verdades que são verdades suas, né? Então eu falei nesse vídeo o seguinte: não tem como você agir conforme fora da sua conduta, né? Se você eu vi isso num filme, eu sou muito de leitura, eu gosto de literatura, eu gosto de poesia, eu escrevo algumas coisas, eu gosto de música, esse universo me conecta muito. E eu vi num filme assim, como você faz algo é como você faz tudo. E como você faz tudo é como você faz algo. Então a reflexão que me deu foi o seguinte: se você é um bom pai, você vai ser um bom colaborador, você vai ser um bom esposo, você vai ser um bom empresário. Tanto é que eu sempre digo que, para quem está vendo e quer empreender, os melhores empreendedores e empresários, na minha modesta opinião, foram os melhores colaboradores lá atrás. E não é forte essa frase, Marcão? Muito. Do jeito que você faz, é como você faz tudo. E como você faz tudo, é como você faz algo em específico. Muito bonito. Então, a mensagem de hoje que eu gravei falava muito isso. Você vai agir conforme a tua conduta, né? Então... Eu sou muito sincero em falar assim, cara, eu sou um sonhador, assim, nato, te falei, sou saudosista, sou um cara sonhador. Eu não passei fome na minha infância, mas passei uma vida de muita dificuldade, muita provação. Meus pais, uma família muito humilde, né? E com 11 anos eu peguei um carrinho de sorvete e falei, olha que gozado. Vou vender sorvete. Será que nasceu ali Mas não nasceu aí, sabe por quê? O sonho de meu pai e minha mãe chegam em Matão, num trem, minha mãe grávida. Meu pai vai arrumar trabalho no dia seguinte e minha mãe vai trabalhar num bar, aonde nesse bar tinha aquela máquina antiga de fazer sorvete. Ah, tá. Tanto é que... Ficava batendo, né? E ela fazia os sorvetes. Tanto é que eu nasci no dia 22 de março. No dia 21 de março, ela foi para a maternidade e ela tinha feito a última batida de sorvete. E que esperava-se que ia nascer naquele dia. Ela falou assim, deu um trabalho, fiquei com dor. Nasceu no dia seguinte. Então a minha história começa aí, eu acho. E eu acho que as coisas conectam muito por energia. Porque quando eu me lembro, quando eu conheci você, você tinha um escritório no andar de consultoria, de uma imobiliária. Da escritório pequenininho, alugadinho, em cima da Pro Imóveis. Isso, foi quando a gente se conheceu. Foi o primeiro contato nosso, né? É. E depois, para sorte minha, eu fui trabalhar na Jovem Pan e foi
teve outros endereços, né? Foi no quilômetro 7, depois quando mudou ali para o edifício Zácaro, a gente estava no 12º andar e vocês, eu não me lembro, não me recordo. Embaixo de vocês, 11º. 11º andar. Ali vocês tiveram uma agência de propaganda, né? A Zumba. Antes dos 11 anos, vou te falar, eu tinha muita afinidade com venda. Então eu me lembro de eu ganhando prêmio, você vai dar risada agora, com 11 anos, aquelas reuniões de Tupperware, que fala? Isso, Tupperware. Tupperware. Que são aquelas vasilhinhas, né, de plástico. Aquelas que hoje, acho que existe aquelas até que hoje, se você né? roubar uma da sua mãe, ela fica sem falar com você a vida inteira. É verdade. É aquelas lá. E eles tinham Dá pote de sorvete, vai não dar Tupperware. E eles tinham um método de venda que era nas casas, então, né? Era eu tipo de com uma demonstração. Exatamente. E eu me lembro aqui, eu fecho o olho, com 8 anos, eu ganhando premiação, porque eu vendia esses pirequinhos pros vizinhos. Que bacana, cara. Depois, eu comecei a vender Avon, que esfregava o pulso. Você lembra disso ou não? Avon chama, lembra? Você lembra disso? Eu lembro. Que tinha cheirinho no catálogo? Lembro. Aí fiz umas vendas lá, minha mãe veio com umas merrecas. Eu falei, o que é isso aqui, filha? Eu falei, comissão. Eu falei, não, mas como assim? Vendi um monte de caixa e a Avon parava em casa e deixava, né? Falou, não, é o seguinte, isso aqui não dá dinheiro. O que dá dinheiro é vender Renil. As mulheres que estão assistindo sabem, Renil era um produto da Avon, ainda, né? Que tirava marcas, linhas de expressões, rugas, e era um produto caro. E a mulher que mais tinha vendido Renil lá naquela quinzena, campanha que eles falavam, tinha vendido 10 Renils. Não sei hoje, mais ou menos. Deve ser o quê? Uns R$200 um Renil hoje? Qual seria os universitários? Deve ser uns R$200. Eu vendi 17 Renils para minhas professoras. Professora falava assim, tem mulher? Leva para sua mulher, vai gostar. E eu fui lá na reunião do Avon ser premiado por ter sido o cara que mais vendeu Renil. Você vê? Bom. Aí eu vou vender sorvete com 11 anos. Dom, né? Isso é dom. Aí eu fui auxiliar de pedreiro, de autoelétrica, de escola, de cursos profissionalizantes. Fui mototáxi. Aí venho para Catanduva, termino a faculdade, começo como professor. Aí dando aula, eu conheço muita gente e esse pessoal começa a me chamar para dar consultoria nas empresas. Por quê? Porque eles falavam assim, você tem um dom da fala, vai lá dar um treinamento de vendas, já ministrava esses cursos, né? Meio que motivacional? Também. Aí chega uma hora que a minha carreira dá uma bicada, assim, vira uma bifurcação. Eu segui na área acadêmica, fazendo mestrado, achando que eu ia dando aula em faculdade, né? Achando que eu ia seguir esse caminho, mas também começou a ser muito forte esse caminho da consultoria, que deixei de dar aula em faculdade e tal, e dando em curso técnico e tal, e dando também consultoria, né, para as empresas. Até que eu adorava magistério, adorava lecionar e tal, até que esse caminho aqui ficou mais forte. Montei o escritório, quando nós nos conhecemos, montei a agência, aí na agência foi onde conheci o Rafael, meu atual sócio, foi onde nós montamos a Ice Cream. Então, e aí eu entro com a pergunta. É claro que na infância você vendeu sorvete, eu imagino que seja picolé. Sim. Tá. E como nasceu a Ice Cream? Em 2006, eu tô zapeando televisão, e eu sou bom de datas, você já percebeu, né? Eu lembro das datas. Você chegou aqui e já falou, o Tancredo morreu em 84. Inclusive... E você foi, googou e bateu. Deu certo. Inclusive, vocês que estão aí nos assistindo, né? Esse senhor aqui que vos fala aqui na frente... por favor. Ele teve só a sorte de a gente estar na final da Libertadores da América, num estádio como Pacaembu, lotado. Lotadaço. Nem era para você estar no lugar que você estava, mas como eu falo, tudo é conexão e energia. É verdade, cara. E você tem a sorte, a mera sorte, de passar o jogo assistindo a final do Santos ao lado do glorioso e eterno Pelé. É verdade. Então você não tem Olha, sorte. se não fosse ele... Você não tem sorte. A sorte tem você, Marcão. Se o testemunho não fosse dele, e se eu estivesse contando aqui, o pessoal ia falar que eu estava mentindo, né? Mas é uma grande verdade, cara. Mas qual era a pergunta presente, mesmo? Né? Mas qual era a pergunta mesmo? Aí como nasce... Como nasceu, né? Então, em 2006, eu tô zapeando a televisão e aí caiu na Rede TV... A Mauri Júnior. Meus amigos, eu tô aqui em Campos do Jordão.
E a Nestlé trouxe uma maravilha, sorvete na pedra. Oi, como é, amigo? Sorvete na pedra? Como é que é essa parada aí? Aí, Marcão, ir para Campos naquela época, em 2006, para um cara liso, meu amigo. Não, pensou vender sorvete em Campos, cara, o maior frio. Mas a Nestlé foi fazer um experimento lá porque era o veraneio do paulistano, né? Ainda é, né? Sim. Em termos de frio, é o veraneio do paulistano, né? E aí, cara, eu juntei um dinheiro para ir lá, que eu não tinha para ir lá ver essa bendita pedra. Eu fiquei apaixonado por aquilo. Mas a vida seguiu, como eu te falei, né? A vida andou, fui da consultoria, atuei em outras áreas, em outros mercados. Mas entrou na cabeça Mas aí sorvete na pedra. Atuei durante 3 anos como diretor de uma marca que eu admiro muito, que eu reconheço muito. Pode falar o nome se você quiser. Não, uma outra marca, a maior marca hoje de sorvete do Brasil, e fui muito grato ali pelo tempo que passei. E aí eu saí dessa marca, eu falei, bom, acho que chegou a hora de eu empreender, né? E uma coisa curiosa que talvez você não saiba, eu me desligo dessa empresa em agosto de 2013, em novembro de 2013 eu pego uma meningite e fico 10 dias na UTI. Quase fui e voltei, Caramba. Literalmente. Então eu falei, Deus tem um propósito, né? E aí eu começo em novembro, dezembro de 2013, eu começo a já desenhar alguma coisa que eu queria. Eu falei, cara, eu gosto da alimentação, dava consultoria em pizzaria, né, outros lugares, restaurantes. Falei, vai ser sorvete. Aí me veio em sonho, vai ser o sorvete na pedra. Aí o Rafa já me grudou, falou, tô sabendo que você vai montar uma ideia aí, eu quero participar, como é que faz? Abril de 2014. Pegou carona. Dia 23 de abril de 2014, a gente inaugurava... Na Rua Minas. Na Rua Minas, nossa primeira loja. Eu lembro. Eu lembro porque a gente foi fazer... E para todo mundo que pergunta, nós estamos negociando ponto para montarmos a nossa loja modelo do Brasil aqui em Catanduva. Você já me falou isso uma vez, depois nós vamos entrar em mais detalhes. Mas eu me lembro na Rua Minas, só para não deixar o pessoal sem a referência, eu me lembro que nós fomos cobrir lá, fizemos uma blitz. Sim, senhor. Tomei sorvete pra caramba aquele dia, cara. Era bom você ver aquela época já? Excepcional. Não, eu ficava era legal porque a gente gostava do sorvete, né? E eu ficava olhando, observando vocês fazendo aquele malabarismo. Você sabe que o primeiro treinamento que eu dei daquele malabares, eu peguei um pote de o sorvete ia lá em cima, caía certinho. Eu peguei um pote de sorvete que comprei no mercado, que era uma textura diferente do nosso sorvete, mas eu precisava... Peguei 2 colheres de arroz na cozinha de casa, joguei o sorvete, sujei tudo a cortina, cara. Aí no treinamento, falando para a equipe que nós íamos fazer malabar, da primeira loja, né? O Rafael pegava os colaboradores de lá e falava assim, não vai ser bem assim não, viu? Não vai ser assim não. Ele não acreditou. Ele não acreditou, era meio maluco, né? Você fazer malabar de sorvete, jogar sorvete pro alto, né? E engraçado isso, né? Que algumas coisas acontecem. E todo né? mundo ficava ali naquela, poxa, será que o meu... Até hoje, viu, Marcão? As lojas que fazem, as lojas que têm os colaboradores mais ativos, né? E a franquia é muito disso, né? É do operador. É quem opera a loja faz o negócio acontecer, né? E a gente acabou de vir da... Você imagina isso para a criançada, né? Conquista, né? A gente acabou de vir da feira de São Paulo, que é a feira de franquias, e todo mundo encantado. E pelo 3º ano consecutivo, as pessoas, os organizadores da feira, elogiando o nosso stand pela alegria, pela diversão, e joga bola de sorvete, e faz desafio. Pega um sorvete aí. Uns sujava toda a camisa, outros conseguiam pegar. Foi muito legal. Então, aí você começou nesse ponto de venda, né? Que era um ponto de venda. Uma lojinha. Uma lojinha. Lojinha que eu digo, mas com muito orgulho. Não, mas era uma loja muito bem montada, né? E aí, como surgiu a ideia ou necessidade, não sei exatamente, de montar uma fábrica? Mas assim, o negócio começa o seguinte, eu e o Rafa, desde o começo, o negócio já foi pensado para franquia. Tá. Como eu já vinha desse mercado, né, desse viés de franchising, eu já falei, poxa, vamos fazer um negócio... Tanto é que você lembra, a loja era toda personalizada, já tinha todo um estilo dela, já pensando em franquia. Muito bem, então eu desenvolvo uma fórmula, nossos sorvetes são todos menos açúcar e menos gordura, né? Desenvolvo uma fórmula e nós não tínhamos como produzir esse sorvete.
E aí, você vai me perguntar, mas eu vou ter que dar esse spoiler, né? Eu estava num jogo do Santos, em Rio Preto. Olha, parece até brincadeira, mas você deve ser o quarto santista que eu trago aqui no Eu já podcast. te contei no backstage, mas essa é uma história para depois. E não é, olha, sinceramente, não é de propósito, não é proposital, isso não acontece, porque é que tem muitos Eu santistas. sou o quarto? Eu acredito que Então sim. somos nós 5 santistas em Catanduva. Junto com o teu filho. Eu ia dizer que a nossa torcida é muito grande. Não é, infelizmente Eu sei não que é. não. Mas pequenas coisas são coisas especiais. E eu estava em Rio Preto, no campo do América, né, final do América. No campo do América, Teixeirão. Santos e quem? Eu não lembro, Marcão, mas pensa num jogo chato. Sábado, 4 horas da tarde. Aquele Ninguém sol, merece, hein? aquele sol na cabeça, o Santos 0-0. Passa um cara com isopor. Sorvete. E eu, desde criança, a minha história te falei, eu sempre fui apaixonado por sorvete. Eu começo a fazer sorvete por quê? Porque eu queria ter minhas moedinhas para tomar sorvete, entendeu? Aí passa o cara, eu falei, tio, dá um sorvete aí. Aí deu sorvete de chocolate. Eu tinha um conhecimento bom já sobre o assunto, né? Eu falei, rapaz, esse sorvete é bom. Me dá um de coco. Ele me deu sorvete de coco, o melhor sorvete de coco que eu tomei na minha vida, cheio de fiapo, pedaço de coco. Que bacana, sabe? gostoso, hein? Eu falei, me dá um de abacaxi. Eu gosto de abacaxi. Aí era ruim. Pô, aí já tomou 3. Então, era ruim o de abacaxi. Eu falei, bom, mas 2 são muito bons e um é ruim. Vale a pena, né? Fiz um sacrifício lá no isopor tudo velho, descobri onde era a sorveteria. Cheguei no senhorzinho lá. A sorveteria bem fundo de quintal mesmo, sabe? Com toda a humildade dele, bem limpadinha, limpinha, organizadinha. Mas falei, cara, eu tô querendo montar um negócio assim assado. Vai ser um sorvete assim, diferente. O sorvete é bom, mas eu queria só dar uma mexidinha na fórmula e tal. Eu falei, não, beleza. E aí ele começa a produzir para nós. Até a quinta loja. Cara. Da quinta loja em diante, a demanda já não atendia, né? E aí a gente investe e monta a primeira planta da indústria lá embaixo, próximo à Casa Luz, né? Eu não lembro dessa... Onde fica agora ali, Souzinha Transportes. Eu achei que você tivesse começado ali negócio de agro ali agora. Ah, tá. Ali na... Eu achei que você tivesse começado ali na Avenida Casa Branca, né? Não, ali é a nossa segunda planta. Ali é a segunda. Tá, mas... E aí começa a indústria. E agora é de Catanduva para o mundo. Porque para o mundo? A gente pensa em exportação, né? Já vieram alguns contatos assim. Hoje você tem quantas lojas? Hoje são 60. São franquias, né? São franquias, né? E o nosso business hoje é comercializar franquias, modelos de negócio de sucesso, onde o operador pode ir lá ganhar um dinheiro, tirar o seu lucro, uma boa lucratividade, uma boa rentabilidade, a gente já pode falar isso depois. Mas a gente tem 60 lojas, a gente tem 20 em processo de implantação, que são lojas que estão escolhendo ponto, né, em processo de reforma, montando. E se Deus quiser, minha meta aí é chegar final do ciclo final de 24 com as 150 lojas. Vai chegar, com certeza. Ai, Deus. O produto é muito bom. Ô Emerson, você tem também, aparece, não sei se ainda tem, mas você tinha um franqueado no norte do país? A gente hoje tem... a gente tem Rio Branco, Porto Velho, a gente tem São Luís, Nordeste, a gente tem várias na Bahia. E o sorvete é fabricado lá ou é mandado daqui para lá? Catanduva para o Brasil todo. Rapaz! A gente fabrica o nosso... E isso, inclusive, é uma das coisas que... Então pergunta, por que foi montado a indústria? Porque é o seguinte, eu não queria um business, um modelo de negócio, aonde pensando eu como franqueado e pensando no franqueado, que ele tivesse que fabricar esse sorvete todo dia. Então o modelo de negócio da Ice Cream ele já foi criado para quê? Para que a pessoa monte a loja e se preocupe apenas em comercializar o sorvete, em lidar com a equipe dele. Os nossos sorvetes vão prontos nessa caixa que você está vendo atrás de você aí. Em caixas de 10 litros. Aqui a gente chama de merchan da prateleira. Exatamente, essas duas caixas aí. Depois você me fala se esse nome tá bom ou não, porque o que você falar, você é professor. E a gente tem os potes que a gente comercializa. Então,
De Catanduva, vai para o Brasil inteiro, para as nossas 60 lojas já montadas e essas 20 que vão inaugurar. E no Sul você tem já? Temos lojas no Paraná, temos lojas em Santa Catarina. Se eu não falho a memória, nós só não estamos presentes Litoral. Litoral, muito forte. Nós só não estamos presentes em Amazonas. Mas vai chegar lá. Roraima, lá em cima, e Rio Grande do Sul. E qual é o perfil do seu franqueado? São 2 perfis. Primeiro, para quem quer ser franqueado Ice Cream. Eu tenho um perfil de quem é investidor, é aquele cara que quer investir um dinheiro. E para isso nós temos que formar uma equipe, né, forte, um gerente para poder estar ali todo Treinamento, dia. Acompanhamento. A franquia oferece suporte completo, Marcão. Desde treinamento, montagem de loja, tudo isso é pela franquia. Então, o perfil do investidor é aquele cara que vai investir o dinheiro dele e vai ter uma equipe tocando o business. Então, tem que ter um gerente de confiança, equipe de confiança, porque você sabe, como qualquer outro negócio, se for bem gerido, é sucesso. Se for mal gerido, não tem negócio que sustente. Né? O outro perfil é o perfil que a gente chama de operador. É aquele perfil que o Marcão criou uma carreira de sucesso na área de comunicação e agora ele quer empreender e ele entende que a Ice Cream é um bom negócio. Ex-gerente de banco. Aí tem vários tipos de pessoas que deixaram uma carreira para serem empreendedores. São os 2 perfis que a gente tem. E muito em shopping também? Hoje, 50-50. Metade das nossas lojas hoje estão em shopping. E loja de rua. E loja de rua. E aí a gente tem modelos como carrinhos, quiosques, food truck. Tem um modelo que eu criei que chama Pocket. Então, tem um exemplo. Uma cidade como Santa Adélia, pertinho da gente aqui. Eu posso montar uma loja Pocket, uma loja container, uma lojinha menor. Aí eu vou montar uma loja, sei lá, em Salvador, já monto uma loja maior. Então a gente tem vários modelos de loja que contemple, de investimento aí partindo de 90 mil. Entendeu? Desde uma loja pequena até uma loja grande, até uma loja de rua ou de shopping. E o seu franqueado, por exemplo, ele tem... Já começou a expandir também? Tem algum franqueado que já tem 3 pontos, 2, 3 lojas? A maioria, acho que, não sei se não vou para não falar errado, vai. A maioria dos franqueados já tem 2 lojas. Isso é sinal de sucesso. 3 lojas. Marcão, eu tenho um pouco de receio nessa palavra sucesso, cara. Sabe por quê? Quem faz sucesso hoje é a Ana Castela, né? Tá estourada, a menina, a boiadeira. Bela comparação. A boiadeira tá estourada, bebê. E o Gustavo Lima, né? Isso. Que a gente trabalha, cara. Então, sucesso... Sim, Sucesso, ele é relativo, né? Só como sorte, né? Você é um homem de sucesso, né? Você fez sua carreira, você é um cara que está aí na ativa, trabalhando e, como eu elogiei você, muito bem, por sinal. Então, sucesso... Ô Emerson, você acha que eu tô chicoso hoje ou não? Deus, elegante. E você sabe por que eu vim assim, né? Porque normalmente eu venho... mais à vontade. Eu falei, eu vou entrevistar o Emerson. Eu tenho certeza absoluta que ele vai chegar todo estiloso. Um corte italiano. Ah lá. Eu não cheguei nem perto, mas pelo menos assim, não vou passar vergonha. Tá ótimo. Mas então, falando isso, né? Então, a franquia, Marcão, como qualquer outro negócio, é um método de trabalho comprovado. No passado se vendeu uma ideia que a franquia era um método de negócio já de sucesso comprovado. Não, meu amigo, é trabalho. Tem que ter uma equipe trabalhando, tem que ficar em cima da tua equipe, tem que cuidar da sua loja. Então, quem realmente... E esse suporte está todinho aqui em Catanduva. Tudo. A gente tem equipe de consultoria, equipe de campo. Então, quem monta hoje a Ice Cream e segue, isso eu posso te cravar, quem monta hoje a Ice Cream e segue exatamente a cartilha de A a Z que nós desenvolvemos, método, treinamento, consultoria, porque eu sempre falo o seguinte, aí eu te garanto que é sucesso. E vocês são exigentes com relação a quem está entrando a gente tenta ser o máximo seletivo, entendendo o perfil do franqueado, desses 2 perfis, quem é investidor e quem é operador. Porque, Marcão, uma pergunta que eu te faço é o seguinte, ó, você, quem não conhece ainda, mas o produto é bom? Ótimo. Tem um preço legal? Acessível. Você seria cliente? Então, eu digo o seguinte, não há uma fórmula para o sucesso. Eu dei consultoria há anos.
Você sabe disso, você conhece a minha trajetória. Não existe uma fórmula de sucesso. Mas a fórmula do fracasso ela é muito bem definida. Tá mais próxima. Monta um negócio que não tem produto bom, não tem preço bom, não está no ponto certo, não cuida da equipe, o atendimento é ruim. As nossas lojas, Ice Cream, ela se diferencia por 3 coisas. Eu posso te dizer isso. A qualidade do sorvete. Todo mundo, você já viu isso, o atendimento, a brincadeira é diferente. Quem fala, o atendimento de vocês é diferente. E o ambiente da loja. Não é à toa que nós ganhamos prêmio como melhor layout de loja. O cheiro, essência, os lugares instagramáveis para bater foto. Então, e quem consome mais? A criança, o adolescente ou o adulto? Eu tenho uma pesquisa de share lá no meu sistema. Hoje eu tenho 55% público feminino, 45% público masculino. Me inclui aí? Quando nós começamos e caímos nessa seara do sorvete, nós tínhamos um público 15+. Nós não conversávamos muito com crianças. Minha filha, na época, até então com 4 anos, ia tomar sorvete do meu querido concorrente, da qual eu trabalhei, que tenho muito respeito, já falei, mas, pô, aí não, né, meu? E foi aí que nós lançamos alguns sorvetes, como Unicórnio, Panda, e esses sorvetes caíram no gosto da criançada, especialmente a Unicórnio. Então hoje a gente já tem um público aí, sei lá, 3, 4+. Uma curiosidade minha, eu não sei se nasceu por conta da pandemia, mas vocês lançaram um modelo de venda que eu achei assim super interessante, acredito que tenha dado muito certo também, que são as representantes. Maicon, olha só, sou muito franco com isso. Quando eu idealizei a Ice Cream, eu falei, Rafa, além das lojas... Ô Rafa, você está assistindo aí, né? Uma pena você não estar aqui presente, né, cara? Além das lojas... É que assim, ó, o Rafa é o cara que trabalha. Eu sou o cara que eu venho Tá vendo, Rafa? Eu venho só nas entrevistas pra gente importante como você. Sim. Eu falei, Rafa, além das lojas, nós vamos montar um modelo de negócio de revenda porta a porta. Porque eu lembro de criança as vendedoras da Danone e da Yakult descendo com a perua e vinha todo mundo bater. A Yakult mantém isso até hoje. Entendeu? E a Yakult você fazia compras semanais, quinzenais e mensais. Então o plano era esse. Mas sendo honesto com você, a vida segue, né? Uma loja, 2 lojas, 3 lojas, franquia, a coisa vai acontecendo e se perdeu no tempo essa ideia, esse modelo, né? E aí a pandemia, sim, foi o gatilho, com as nossas lojas todas fechadas. Eu imaginei mesmo, né? Isso. A pandemia foi o gatilho para nós voltarmos e foi o Rafa que deu o start aqui em Catanduva, mérito dele. Hoje a gente tem um trabalho muito forte com as revendas, mulher que sustenta a sua casa, homem, gente que... Então a revenda é um negócio muito forte. Já em Olha Catanduva. Que bacana, você de qualquer parte do Brasil, né? E que lugar queira complementar a sua renda. Inclusive, né? abrindo revendedores. Ou então ter como o principal negócio. Olha o marqueteiro falando, você que é do Brasil, de qualquer cidade, pode investir tanto numa revenda Ice Cream. Não fica caro, não tem um investimento, acredito, não seja tão grande, né? Baixo, investimento baixo. E todo mundo pode na começar própria a vender, casa, né? Na própria casa. E você fornece, cede os freezers, ou a pessoa tem que ter? A pessoa pode funciona ela isso? pode começar pequeno na casa dela, mantendo no congelador dela, esses potinhos. Ela vai, compra um freezer. Até depois também, ela pode se tornar um distribuidor. Exemplo, a gente tem amigos. E hoje, né, com o WhatsApp, Facebook, Instagram, fácil de tudo, né? Marcão, olha só. Quem não vai tomar um potinho desse de sorvete? Compra para a família, final de semana. Esse aqui, deixa eu ver. Qual o sabor desse? Acho que é de leite, leite ninho. É chocotela. Esse é chocotela e esse aqui é o ninho trufado. O ninho trufado eu nunca experimentei, me falaram que é muito bom. Tem aí, trouxemos aí. Opa, então hoje eu me lambuzo. Então assim, ó, a gente conhece muitos amigos do mercado, né, do segmento de sorvetes, que começaram como revendedores. Revendedores viraram distribuidores. Qual a diferença?
distribuidor você começa a comprar da gente e colocar freezer na padaria, no açougue, na lanchonete. E é um outro business que você pode... produto, olha, maravilhoso. Ó, o nosso querido amigo Cristiano Giraldi. Vamos falar dele, porque Sim. essa frase é dele e eu vou dar o crédito a ele. Ele falou assim em uma inauguração de nossas lojas. Ele falou, Emerson, você já viu alguém tomar sorvete triste? Ele falou, ice cream é alegria. Eu falei, rapaz... É boa, hein, cara? Boa, hein, Cris? Aí, pegou. Cris. Então, é um produto que... quando se fala isso é pesquisa, tá, de mercado. Quando se fala de sobremesa no Brasil, o recall de sorvete é de 95%. Entrevista 100 pessoas, 95 falam de sorvete. Embora a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já trate o sorvete como alimento. Eu acredito, eu acho que é realmente, né? Sobretudo um sorvete de qualidade como o nosso, com menos açúcar, menos gordura. Na Itália é muito comum. Pegou o brioche, deu aquela fatiada, 3 bolas de gelato e bora. E você troca... É porque ice cream... Você buscou o sorvete na pedra, a receita, essa coisa italiana. Na Itália, receita né? italiana, sim. Receita italiana. Então, eu lembro disso. Então, assim, ó, fica uma discussão. É sorvete ou é gelato? Na Itália, todo sorvete se chama gelato. No Brasil, criou-se uma categoria de um sorvete de menos qualidade das nossas antigas sorveterias que dividiu. Não, ice cream tem um gelato, um sorvete padrão gelato. O brasileiro, ele já adquiriu o hábito de consumir sorvete no inverno? No último ano, nós chegamos a bater 5,2 litros de consumo ano. Como eu brinquei que o Rafa trabalha e eu estou aqui, né? A minha função na empresa é o marketing, a estratégia, tudo isso, né? Então eu olho muito o mercado. Nós já chegamos a bater 5,1 de consumo no ano, litros, tá? Depois nós caímos ali para 4,7, 4,8. Embora houve uma tendência de consumo de sorvete premium. Ou seja, com o advento das gelaterias, que abriram-se várias gelaterias no Brasil, e marcas como a Ice, que estão inseridas nessa categoria de sorvete premium, caiu um pouquinho o consumo per capita, mas aumentou o consumo em ticket médio, por sorvetes de mais qualidade. Então o Brasil hoje deve estar aí 5,1 litros ano. A Nova Zelândia consome, né? 14 litros ano. Então você tem um mercado ainda grande para buscar, né? Por isso que a gente está buscando revendedores. Que eu acho que é uma questão até de hábito, né? Hábito. Tem muita gente que... Mesmo pessoas porque... você ouviu falar, eu prefiro tomar sorvete no inverno? Eu já ouvi isso. Mesmo porque a gente mora num país tropical, né? E que normalmente as pessoas procuram coisas geladas para dar uma refrescada, né? Ou água muito gelada, cerveja muito gelada, exato, sorvete. Exato. Né? E no frio... Mas o sorvete muito gelado é sinal que não tem qualidade. Ele não pode doer interessante. Ele não pode doer os dentes. O sorvete, Marcão, ele é uma estrutura de gordura, açúcar e ar. Por que tem que ter ar? Porque senão viraria uma pedra. Mas o ar, ele não pode ser aquela coisa espumosa. Tem que ser um sorvete como o nosso, você sabe, macio, denso, que você consegue tomar gostoso, mastigar. E olha como eu sou guloso. Quando eu compro o doce de leite e o iogurte Calmarena. 2 potes. A namorada fala assim, meu Deus... Vai tomar tudo isso. Mas você me ajuda? Mas o meu sorvete é menos gordura. Então, tem que ter o ar e tem que ter um equilíbrio perfeito de açúcar e gordura. Entendeu? Então, um sorvete de qualidade, ele vai dar aquela textura na tua boca que não vai doer os dentes, você vai sentir aquele paladar gostoso. Que coisa interessante isso. Isso eu estudei muito na Itália. Eu achei que fosse problema de gengiva, sei lá. Tudo bem, pode ter alguém também tem, né? Pode ter alguém que tem uma sensibilidade excessiva. Mas o sorvete bom não causa esse mal-estar aí. De forma alguma. Então isso eu estudei muito na Itália. E uma outra coisa que eu me preocupei muito, me atentei muito à fórmula, é um negócio que a gente chama de retrogosto. Você já ouviu, você já sabe o que é, mas não com esse nome. Sabe quando você come algo que caiu, mas vem aquele gostinho de ranço depois? Gordura hidrogenada, o céu da boca fica aquela plasta. Então isso se chama retrogosto. Eu vou contar um segredo aqui para vocês, que não só quando acontecia isso. Às vezes eu fazia um churrasquinho em casa, tomava uma cervejinha, dormia, né, lá pelas
da madrugada. E acordava, cara, e ia lá na geladeira tomar sorvete. Na madrugada, você acredita isso? É uma boa... O sorvete é alimento. Talvez sei lá, o organismo pedia glicose, né? Não, mas o sorvete é um alimento. E é um alimento que bom com gordura e açúcar é bom. Então, eu me preocupei muito com o retrogosto. O que é o retrogosto? A hora que você tomar o nosso sorvete, você sente aquele gostinho de leite. Aquele gostinho do lácteo, entendeu? Sim. Isso é uma coisa importante. O Emerson, para quem está assistindo e está interessado em ser um franqueado da Ice Cream, ou também, né, você que está aí, dona de casa, ou também quer investir aí nos filhos, são nossos revendedores. Que são os revendedores. Como é que essas pessoas podem fazer? Qual o caminho mais fácil, mais curto? O Fernando pode colocar no GC o nosso telefone. Você coloca, Fernando? Né? O nosso telefone, o nosso site, icecream.com.br. Para quem é daqui da região, todo mundo sabe onde fica a nossa indústria, né? Aqui em Catanduva. Então, no Instagram, acha a gente também. Chama a gente no Instagram. E olha, saiba você que... Vender é 24 horas aqui com a gente. Sem dúvida. E para nós, o grande barato mesmo vai ser tipo assim, eu assisti lá o podcast, me interessei. Eu vou falar, hein? Assistiu lá o podcast com o Marcão, só falaram do Santos, mas me interessei no sorvete. De frente para um santista, hoje é o episódio. Roxo, hein? Roxo. E estamos passando uma fase meio difícil, mas isso eu acho que é passageiro, né? Eu falei, filha, é fase. Ela falou, papai, tá durando bastante tempo essa fase, né? Porque a Alicia, ela nasceu em 2010. Eu falei, filha, você nasceu com um ano antes do Santos ser campeão com o Marcão da Libertadores. O Santos ganhou a Copa do Brasil. O Santos, em 4 de agosto, é campeão da Copa do Brasil. Eu falei, filha, você já nasceu campeã. A gente estava na avenida. Muito bom. Comemorando o título. Você lembra disso? Lembro. Bons tempos lá na avenida. Que a torcida do Santos parava a avenida de Catanduva. E naquela madrugada a Alicia nasceu. Aí ela falou, papai, então faz tempo essa fase que o Santos tá ruim, né? A Alicia tá com 12, vai fazer 13. Podemos dizer Chegou assim, a né? Pizza, ó. Chegou, né? Você sentiu pelo cheiro? Nossa, eu só vi o Fernando trazendo a pizza aqui, ó. Ela vai lá pra prateleira do Merchan? O Merchan da prateleira. Merchan na prateleira. Merchan na prateleira. Mas, é uma pena... Como que conversa agora? Opa, olha só. E, olha, daqui a pouco a gente tem dois momentos aqui no podcast, que é o Merchan, né? A Toscana chegando, tem a Select Bens também, e hoje, graças a Deus, mais um para a prateleira, que é a Ice Cream. Com muita honra. Mas antes de entrarmos no nosso bate-pronto, que é o outro momento, é o momento final do podcast, eu gostaria que você falasse, tipo assim, qual é o carro-chefe da Ice Cream? Sorvete na pedra. É o que nós nos marcamos, digamos assim, no mercado, né? O sorvete na pedra é um produto que, para quem vai ser nosso franqueado, a franquia dá uma lucratividade de até 25%, uma taxa de retorno de 18 a 24 meses. E o sorvete na pedra, onde chega, é sucesso, Marcão. Onde chega, as pessoas veem como diferente. Eu já estou, mas eu quero que esse programa de hoje dê água na boca de quem está assistindo. Porque, olha, rapaz, essa pizza da Toscana... O Christian, Fabrício, o cheiro tá bom. Você conhece, né? Sim, o casal... Claro. Um beijo para eles também. Um abraço, né? Com saudade de... E para todos aí, que é uma equipe que eu conheço, porque já trabalhamos juntos em outra pizzaria. Você falou, cara. Né? Que eu dei consultoria. Então, conheço bastante gente. Um abraço a todos aí. A primeira pergunta. Time do coração, Santos. Né? Santos, glorioso. Sempre Santos. Maior time do mundo. Maior que jogou o maior. Não tem como não... Uma paixão de criança. Meu pai deu várias camisas para mim, mas eu apaixonei pelo Santos. A gente já, inclusive, se encontrou em várias partidas que o Santos estava disputando. Emerson, cinema ou você prefere futebol na TV? Rapaz, eu ia falar antigamente que eu prefiro futebol na TV, mas com a fase que o Santos está... mas tem outros bons jogos, né? Premier League. Não, gosto de futebol, mas estou na fase mais do filme e seriados. Picanha ou massa?
Puta, as duas coisas que eu mais gosto, cara. Ah, então, os como, dois. Como chefe, as duas coisas que eu mais... massa e churrasco. Um ídolo. Cara, na ponta da língua isso daí. Nem que você me perguntasse... Se eu pudesse responder por você, eu diria, mas eu quero que você fale. Nem se você perguntasse, assim... É o Walt Disney. Pela história dele, pelo que... Então eu Você achou que era outro? achei. Quem você achou? Pelé. Não, Pelé... Pô, eu me emocionei muito no velório do Pelé. Chorei demais. Ainda que eu não Não, mas fosse santista, o Walt Disney eu tiro né? o chapéu. Porque o Pelé ele criou uma categoria assim. É o Pelé da comunicação. É o Pelé do sorvete. É o Pelé da pizza. Né? Exatamente. Ele criou uma categoria, né? Mas a minha história do Walt Disney, Marcão, é o seguinte. O Walt Disney passou fome, comeu comida do lixo e montou o maior império de entretenimento do mundo. Sem dúvida. Entendeu? Então eu tenho tatuado. Assim, é um cara que eu admiro muito. Eu vou pedir licença para colocar aqui, olha só. Que maravilha essa coisa toda aí. Pode aparecer. Pode, Fernando. Entra aqui, a casa é sua. Tá de paletó Faz de também. conta que a casa é sua, Fernando. Aqui, ó, que você falou que nunca provou, ó. Ah, tá aí, olha. Olha a praticidade do sundaezinho, ó. Pode abrir, então. Você já abre aqui, Depois mas primeiro eu vou na pizza, depois eu sobremesa, sorvete. Só quero mostrar, né? Olha que coisa linda, cara. Praticidade, ó. Textura do sorvete. My God. Muito bacana. Tá aqui. Vamos ver. Mas assim, eu também acho o Walt Disney a tua escolha perfeita. É um cara Mas que... é por você ser santista, eu falei, vai vir o Pelé, né? Quem você prefere? O Emerson, publicitário ou o fabricante de sorvete? Cara, o Emerson trabalhador. O Emerson que tem sonho. O Emerson que... Saiu bem nessa. O cara que, tipo assim, eu gosto de fazer as coisas acontecer. Sabe assim, eu sou aquele cara que... Cara, vamos lançar um sabor novo, vamos lançar uma pizza nova, vamos inovar. Eu sou esse cara que gosta de construir, de fazer, sabe assim? Aí eu sou esse cara que abro o trajeto e tem o Rafael na retaguarda criando não fala agora essa... do Rafael. Que agora... Não, é importante falar, tem uma equipe, né? Então, sabe quando os bandeirantes desbravavam a mata? Eu sou esse cara, sabe? Eu sou o cara que gosta de enfiar a cara mesmo e cair de cabeça. Porque o seu sócio, Rafael Ferrarese, em 3 palavras. Uma só, irmão. Olha que bacana. Saiu maravilhosamente bem na entrevista. Eu gostei. E espero que você volte mais vezes. Sabe que sempre uma honra, sempre um prazer estar aqui. Obrigado mais uma vez. Tamo Você junto. está convidado a saborear Iremos comer. essa pizza da Iremos Toscana. comer. E depois eu com certeza vou. Não sei se vai sobrar para o Fernando. É Júlia, né, Fernando? Para Júlia e para Natália. Para Júlia, você olha vai levar que esse aqui, ó, assim, claro. Unicórnio. Combinado. Certo? E para Natália, você vai levar esse aqui, ó, morango supremo. Pode falar os demais sabores aí, olha. Tá na eu bandeja. Trouxe trufado e aqui nós temos o chocotella. Sabores sucessos de venda. E nós vamos ter essa sobremesa aqui, o sorvete ice cream, em todos os outros podcasts. Todos os outros. Então, olha, se você vai ser convidado, claro, você está sabendo. Eu não vou falar porque são vários que não dá spoiler, né? Estão agendados. Olha, vai ter a pizza toscana, vai ter o sorvete da ice cream e também o jeito como investir através da Select Banks. Muito bem. Estamos então muito bem fechados. Select Banks, Toscana e Ice Cream. Meu Deus. Ó, a confraria formada já. E já deu certo. E outra, já ouvi Bank aí, a gente rica no meio, entendeu? E eu quero estar junto de gente rica. Não poderia terminar melhor. Obrigado Sabe que você é um querido, pela sua participação. Obrigado de verdade. E sucesso para vocês, que a Ice Cream chegue, quer dizer, passe a fronteira. Trabalho, muito trabalho pra gente. Muito obrigado. Sucesso é a consequência. Obrigado por você estar aqui. Valeu. Obrigado a você também que assistiu.